Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Signo de Capricórnio, como vocês estão, meus amores? Tudo bem? Para quem não me conhece, sou Flávio Augusto, você está no Flávio Tarô. Eu vou fazer uma leitura, embora seja para o mês de maio, é uma leitura temporal, né? O momento que você chega nessa leitura, pode ser que tenha uma mensagem importante para você. Pode ser que ela faça mais sentido lá para o meio, dia 15, dia 20. Então, volta aí para assistir, enfim, tá bom? Quero agradecer às inscritas, aos inscritos no canal. Muito obrigado pelas palavras de carinho no meu retorno, de coração mesmo. Não é uma leitura particular, meus amores, não vai ressoar com todo mundo. Se isso acontecer com você, joga para o universo. Entenda que é uma leitura coletiva, ok? Neste canal a gente tenta sempre fazer uma leitura leve, tranquila, mas às vezes tem umas broncas. Não liga, mas se você for desse tipo de pessoa mimizenta, que acha que o tarólogo tem que falar o que você quer ouvir, muito provavelmente esse vídeo não é para você, tá bom? Vamos lá. Por que eu falo isso, né? Porque eu já tô cheio de gente chata enchendo o saco nos comentários, enfim. Vamos lá, meus amores. No final deste vídeo tem dois cards, um com a leitura anterior e o outro com a playlist do signo de Capricórnio. Você pode maratonar à vontade, tá? É o chamado Flávio Flix. Mais um capítulo do signo de Capricórnio. E esqueci de falar, estou usando o The Star Tarot, que é esse aqui. Caso você queira adquirir um tarô deste modelo ou outros, na descrição do vídeo tem uns que eu indico. Se você utilizar o link da descrição, você ajuda o canal e é o mesmo valor. Beleza? Bora lá, mais uma. Já vou mostrar as cartas, calma. Take it easy, my friend. Fundo do deck. O dependurado, o enforcado, sei lá o que vocês chamam isso daqui. Enfim, tem tantos nomes, né? Nós saímos aqui com o 6 de Pentáculos, a Imperatriz e o As de Ouros. Meus amores do signo de Capricórnio, já posso dizer que mês de maio aí, ou não sei que horas, que dia que você está vendo essa leitura, né? A situação vai começar a se equilibrar aí para signo de Capricórnio. Flávio, mas gente, não é para todo mundo, tá? Eu gostaria que fosse para todo mundo, obviamente, né? Mas não é para todo mundo. Então, assim, se você já está no caminho desse equilíbrio, dessa situação, maravilha. Se você não está, tenta dar o primeiro passo, sei lá, tem que fazer alguma movimentação para as coisas começarem a acontecer, né? O que acontece? 6 de Pentáculos fala dessa parte da reciprocidade, do dar e receber. As coisas começando a funcionar. Mas eu vejo que é porque Capri está entrando numa pegada, numa fase diferente. O entendimento de que para se receber precisa ter essa troca. Não é só a questão do receber ou do só doar. E doar, que eu falo, não é doar dinheiro, gente. Entendeu? São as coisas em equilíbrio. O universo sempre vai primar pelo equilíbrio. Ele sempre vai querer o equilíbrio. Haja vista tudo que está acontecendo no mundo, né, hoje em dia. Então, assim, é muito importante ter em mente essas questões. Quando você faz por onde as coisas acontecem. A Imperatriz traz toda essa energia da abundância, de uma nova fase, de novas possibilidades. E o As de Pentáculos é literalmente o início de alguma coisa. Eu falo que os ases, não só o de Pentáculos, todos os ases, eles, embora sejam um arcano menor, eles têm um poder espiritual muito grande. Por quê? Porque eles são entregues pela espiritualidade. Todos os ases são entregues pela espiritualidade, né? Vamos dar uma clarificadinha aqui nessa situação. Vou utilizar o tarô de Marsella. Não é assim que funciona, né, meu amor? Espera aí. Vamos lá.
Tarô, por gentileza, 6 de pentáculos, a imperatriz e o as de pentáculos. Vamos lá. O 8 de copas. Qual mais? A rainha de copas. Eita, Capri. Tá numa pegada bem diferente, né, meu? Vamos lá. Mais uma, por gentileza. O 5 de espadas. 8 de copas sempre sugere uma situação de afastamento, né? De afastar-se daquilo que se gosta. Mas a realidade não é a questão central em si, para que as coisas... De uma certa forma é, mas a outra não é. Então eu vou explicar aqui. Às vezes a gente tem algum tipo de hábito ou algum tipo de coisa que a gente faz, a gente gosta de fazer. Vou dar um exemplo, por exemplo, eu particularmente gosto muito de ir numa espetaria que tem aqui perto na cidade, né? Dar um momento de descontração, não posso falar, né? Enfim, mas um momento de descontração, conversar, espairar a mente, né? Só que eu tô tendo a percepção, meus amores, eu tô falando, tô me utilizando como exemplo, que eu sou Capri, né? Capri. Olha que... Eu sou Capri. Então, eu tô tendo a percepção de que vou ter que me abster dessa situação por um tempo, ou até mesmo, né, soltar isso daí de vez. Só que eu preciso fazer algumas movimentações. Só que essas movimentações dependem disso. Você entende que é meio que um paradoxo, meu amor? Que é tipo, assim, é uma coisa que eu gosto de fazer, né? Para eu parar de fazer isso, eu tenho que fazer uma movimentação, mas eu só consigo fazer essa movimentação se eu parar de fazer. Entendeu? A rainha de copas aqui, ela traz toda essa energia da intuição, da pegada de você agir de uma determinada forma, com tranquilidade, tem essa característica do saber ouvir, do saber falar, mas principalmente saber tomar aquelas decisões mais sábias baseado na nossa intuição. E é muito importante que você traga essa energia para você, porque a rainha de copas veio ao lado da imperatriz. É como se você, Capri, meio que estivesse intuindo todas essas possibilidades, todas essas situações, e de uma certa forma, meio que velada, você soubesse já o que você precisa soltar para que essas coisas aconteçam, né? E como você deve fazer isso. Se você for buscar lá no fundo mesmo, talvez você tenha essas respostas, vamos colocar assim, né? Estou falando que tem que sair fora de... Sim, tem essa parte que é um pouco mais complicada, que é, por exemplo, sair de algum grupo ou afastar-se de um determinado hábito que você tem, que até de uma certa forma você gosta, mas talvez neste momento, nessa pegada, não esteja te fazendo tão bem, né? E aí a gente cai aqui no 5 de espadas. O 5 de espadas é uma disputa. Algumas coisas são fáceis de fazer, outras não são tão fáceis assim, né? Mas para que a gente conquiste, né? Para que Capri conquiste, colocando a gente, né? Mas para que Capri conquiste esse as de ouros aqui, esse novo início, essas novas possibilidades, é como se você tivesse que entrar numa disputa, talvez até uma disputa interna, para conseguir se desvencilhar de uma certa forma dessas coisas, dessas questões que não fazem mais parte do seu contexto. Aqui eu me utilizei como exemplo por conta de um despertar que eu tive, mas não é necessariamente isso. Você pode estar tendo vários outros insights, várias outras, né, questões para estar entrando nessa energia. Vamos desvendar aqui mais questões. Tarô, por gentileza, com relação a essa primeira energia, o 7
de copas tem que fazer uma escolha, né? O 6 do lado do 6 de pentáculos. Você tem que fazer uma escolha, tem que decidir, tem que tomar uma decisão. Se bem que o 7 de copas não é aquela decisão, não é os enamorados da vida, mas assim, é uma pegada em que você tem que fazer uma escolha. Uma dessas copas aqui tem a chave para entrar nessa energia aqui, né? E aí é onde você vai precisar trabalhar tudo isso de uma certa forma dentro de você. Vamos lá, mais uma, por gentileza, tarô. Voa, voa, passarinho. O Rei de Espadas. Entende que o Rei de Espadas com 7 de copas é tomar a decisão mais acertada e justa. E quando eu falo de uma questão de justiça, não é uma questão de justiça para com os outros, e sim para com você, minha princesa, meu princeso. E antes que vão no comentário falar, o feminino de princesa é príncipe, eu sei. Nós só é errado porque nós quer, porque estudado nós é. Mas assim, meus amores, o Rei de Espadas, ele toma essas decisões e ele não olha para trás. E ele é muito justo consigo mesmo. Ele tem esse senso e ele é o cara que vai para cima. Talvez você esteja lidando, tenha forte no mapa, o signo de Gêmeos, Libra ou Aquário aqui, ou você esteja lidando com essa energia. E quando eu falo, eu tenho até medo de falar, porque as pessoas o signo da pessoa é Aquário. Não necessariamente, ela pode ter algum aspecto forte, né, nessa energia, no mapa dela. Um ascendente, uma lua, algo que grita, né? Então, o Rei de Espadas, ele sempre sugere essa situação. E junto com o 7 de copas, é escolher a copa certa. É fazer essa escolha da maneira mais acertada possível, para que você consiga entrar nessa energia, para que essa energia ela envolva em você. Nossa, falei bonito agora. Mais uma, tarô, por gentileza. Ela não poderia deixar de chegar. A dancinha. A morte. A morte, meus amores. A renovação. Aquele momento em que ou as coisas acontecem ou as coisas acontecem. E no fundo do deck, o diabo. A energia de Capricórnio aqui, né? A morte está do lado do As de Pentáculos, o que está me sugerindo que esse As de Pentáculos acontece de uma certa forma quando há uma transformação. A morte aqui pode ser o chamado do despertar. Estou batendo muito nessa tecla ultimamente em todos os signos, porque, meus amores, gente, vocês não estão tendo a percepção de que as coisas estão mudando? Vocês não estão tendo, vocês não olham para o céu, não estão percebendo que tem umas modificações estranhas, as estrelas estão meio piscando demais, o sol está mais próximo, sei lá, a lua, está estranha também, né? O dia parece que não tem mais 24 horas, elas têm 16, né? Tudo isso está acontecendo, meus amores, por causa da transição planetária. A morte aqui representa, nesse momento, eu estou levando isso porque no tarô que eu estou desenvolvendo, essa é a pegada da morte também, que é o despertar, né? Trazer essa energia para vocês. Aqui é imprescindível que haja a transformação. Só que é o seguinte, quando há a transformação por vontade própria, as coisas elas acontecem assim, de forma linear e tranquila. Às vezes um percalço aqui, outro ali, alguma coisinha. Mas quando a morte ela vem de uma certa forma forçada, mexe com o nosso ego, mexe com aquilo que a gente tem como valor. E, gente, não sejamos hipócritas, né?
Todo mundo fala, Capri é louco por dinheiro. Meu, tem que ser, sei lá, velho, tem que ser muito desapegado do mundo pra não estar na 3D. Você não sobrevive sem dinheiro, pô. Não faz sentido. Todos. Né? E aí quando começa a mexer com essas questões materiais, com as questões do ego, quando você se sente de uma determinada forma aprisionado a algumas questões, é a morte tentando agir ali para te fazer um renovo, para virar uma chave para você. Entende, meu amor? Vamos lá, clarificando. Hoje eu acordei de bom humor. Ontem eu fui num show de stand-up, acho que é Márcio Donato, muito da hora, muito bacana. Muito bacana. Adoro stand-up. Stand-up comedy, gente, não é stand-up daquele de remo. Se bem que aquele lá também é legal, mas nunca consegui parar em cima daquela porcaria. Sei, eu tenho uma descoordenação muito grande. O 9 de copas, ao lado aqui do 7. Você entende? Você entende, Capri, que aqui tudo corrobora, né? 9 de copas. Então a copa que você acha, que você escolhe, é a copa que tem 9 copas. Então, dentro de uma copa das 7 copas, tem 9 copas, sacou? Vamos lá. Mais uma, por gentileza. Rei de espadas, o cavaleiro de paus. Rei de espadas já é o cara. O cavaleiro de paus é o impulsionador, o aventureiro, né? Aquele que vai, aquele que é destemido. Às vezes ele se lasca, mas se ele faz a escolha certa aqui no 7 de copas, não tem por que se lascar, né? Vamos lá, mais uma, por gentileza, Tarô. O sumo sacerdote, que é a lâmina do Papa. Lá no tarô que todo mundo conhece, o tarô de Marcelo é um tanto quanto diferente. A alta sacerdotisa ou a sacerdotisa é papisa aqui no tarô de Marcelo. Por isso que eu gosto. Tem que começar a ler tarô pelo tarô de Marcelo, gente. Pelo amor de Deus. Muito bom. Sumo sacerdote embaixo, ao lado da morte. Quando você assume a sua posição de liderança perante a sua vida. Quando você entende que todos os conceitos de liderança, de qualquer coisa que envolva trabalho, qualquer coisa que envolva espiritualidade, qualquer coisa, todas essas questões elas precisam ter essa transformação. Precisam carregar essa energia da transformação. Sumo sacerdote fala de relacionamentos, contratos, burocracia, liderança, encontrar, né? E aqui eu acho interessante que nessa mensagem do sumo sacerdote, eu não lembro se é no livro, eu acho que é no livro do tarô de Marcélia mesmo, ou de Rider-Waite, eu não lembro, mas fala que o pupilo encontra o mestre quando o pupilo está pronto, né? E talvez seja essa pegada que está faltando, Capri, mas o mestre talvez não seria um mestre externo, mas um mestre mais interno, né? Quando você está pronta, quando você está pronto para ter toda essa possibilidade, para encontrar o seu mestre pessoal, o seu eu superior, as coisas começam a acontecer. Talvez seja no despertar, talvez seja em mudanças de alguns hábitos somente. Flávio, eu não estou nem na pegada da espiritualidade, está tudo bem, meus amores. Está tudo bem, ninguém está falando aqui que você tem que partir para uma pegada espiritual, porque senão o pau vai quebrar e a folha vai cair. Não, não é isso. Porque assim, alguns têm uma missão tanto quanto mais espiritual, outros têm uma missão mais terrena, mas não deixa de ser uma missão. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, a pessoa falou assim, nem todo mundo tem uma missão na Terra. E eu discordei, eu falei, não, todas as pessoas têm. Às vezes, a missão de uma pessoa que está ali simplesmente só cuidando de um filho, cuidando, ou ali casada, tendo sua vidinha de boa, de leves, na maciota ali mesmo, é a missão dela.
E às vezes as pessoas olham, né, e falam, nossa, a pessoa tem essa vida chata. Às vezes é a última passagem dela pela terra, ela já fez o que ela tinha que fazer, só precisava cumprir alguma coisinha. E você aí se achando, né, a luz do universo, achando que a vida da pessoa ali é chata. Mas ela já fez, já cumpriu em outras existências as missões mais grandiosas dela. Você não sabe, né? Todos temos uma missão, seja ela grandiosa, seja ela... E, é romantizar demais essa pegada das missões grandiosas aqui na Terra, né? Porque, é uma responsabilidade chata, velho. De verdade. De verdade. Você tem que lidar com um monte de coisa que é complicado. É muito complicado. São pessoas, é o seu próprio ego, são coisas externas, são altos conflitos internos. É assim, as pessoas olham e falam assim, nossa, que legal, tem uma missão muito bacana. Você não sabe o que talvez essa pessoa passe ali a hora que ela deita a cabeça no travesseiro. É complicado. Vamos lá, mais energias. Isso, vem 50 lâminas. Confirma, né? Confirmando o 9 de copas ao lado do 9 de copas. O 9 de copas são sonhos, desejos, as coisas acontecendo. Tudo funcionando do jeito que você desejou, do que você sonhou, Capri. Só que essas questões, 9 de copas, essas questões, elas dependem de algumas movimentações. E você já está entrando nessa energia, ou vai entrar nessa energia de prosperidade, de abundância, de felicidade, de alegria. A leitura, ela está leve e linda até então. E que continue assim, por favor, espiritualidade. O 5 de copas, é só falar. É só falar, né? Oh, meu Deus do céu. O 5 de copas é olhar para aquilo que não tem mais jeito, enfim. Mais uma. Nós vamos clarificar. E a torre? Mas olha, eu não sei, eu estava com uma sensação muito grande que a torre ia sair aqui nessa leitura. Vamos clarificar essas questões aqui antes de eu falar besteira para vocês, né? Eu não estou aqui para falar besteira. Tarô, por gentileza. 9 de copas, 5 de copas, torre. Rei de paus. Oito de espadas. 3 de copas. Bom, pelo menos a torre não é tão torre do mal assim, né? Fala para mim do rei de paus. Sete de paus. Oh, tem que ter a resistência. Meu Deus do céu. Fala para mim do 8. Não preciso do 8. Fala para mim do 3 de copas. Por gentileza, tarô. Ninguém mais, ninguém menos que o mundo. Vamos lá. E aqui a mensagem é muito importante, Capri. Mas antes de dar a mensagem, pelo amor de Deus, eu estou esquecendo todos os vídeos. Você que curtiu, comentou, compartilhou, se inscreveu, muito obrigado. Se você não faz parte dessa família, é muito mais que bem-vindo, é muito mais que bem-vindo. Chega chegando, sambando, bola para separar. Para leituras particulares, na descrição do vídeo tem o link, você clica lá direto, abre seu WhatsApp, não precisa nem salvar meu nome na agenda, ficar com minha cara de capivara chata, né? Enfim, abri a agenda do mês de maio, são poucas vagas, ok? Então,
eu estou mandando mensagem, só que como são muitas mensagens, acaba demorando um pouquinho, tenha só um pouquinho de paciência. E para quem quiser me seguir nas outras redes sociais, é o mesmo nome do canal, @FlávioTarote com T mudo. Já deixa o seu curtir, já deixa o seu comentário aqui. Vamos finalizar. Já 25 minutos de leitura. Eu tenho que colocar cronômetro agora porque eu me perco. Rei de paus com 7 de paus. O rei de paus, dentro de um contexto de resistência, de se sentir atacado ou de ter essa percepção, que eu não estou nem vendo gente, assim, pode ter, óbvio, sempre tem, mas não é nenhuma coisa assim muito, nossa, que ataque, que coisa. Às vezes é mais uma coisa nossa, da nossa cabeça, ou que mexa demais assim com o nosso ego, algumas questões desse tipo, do que qualquer outra coisa. O rei de paus, ele é um rei empreendedor, ele vai para cima, ele faz, ele toma decisões bacanas, né? Só que ele é muito ágil, ele é muito da ação, ele é muito do... Nessa situação de resistência, é como se ele tivesse preso, como se ele não conseguisse agir de uma determinada forma. E aí a gente tem um entendimento dessas questões por causa do 5 de copas e o 8 de espadas. Talvez algumas questões de crenças limitantes, coisas do passado que aconteceram, talvez você já tenha feito algumas movimentações que não deram certo, e quando você tem esse ímpeto, essa vontade de fazer novamente essas movimentações, elas meio que ficam travadas. Por quê? Porque já aconteceu alguma coisa que não foi tão agradável assim. Só que, meu amor, minha princesa, meu princeso, olha para o resto da sua vida. Se você está vendo esse vídeo hoje, é porque você já passou por várias e você passou. Às vezes a gente fica muito preso nessas questões de passado, de coisas que não deram certo, e sabe? Só que a gente esquece, que a gente passou por várias também. E estamos aqui. Então, assim, não é deixar essa situação dominar. Eu estou vendo muitas capricornianas, muitos capricornianos meio que presos em crenças mesmo e presos em questões do passado. Seja elas quais forem, né? E isso daí precisa ser libertado. A torre aqui, ela não é uma torre do mal. Não é uma coisa que vai prejudicar vocês, meus amores. Porque ela veio com o 3 de copas. E eu entendo que essa torre, Capri, é a hora, é agora, o momento que você tem que pegar toda a força que você tem, toda a energia. Flávio, eu não tenho força. Tem. Se você está viva, se você está vivo, tem. Tem. E você tem que derrubar essa torre. Você tem que limpar, você tem que limpar o terreno para construir coisas novas. Você tem que limpar o seu guarda-roupa. Quando eu falo limpar o guarda-roupa, metaforicamente falando, é tirar o que não presta, tirar essas crenças limitantes. Flávio, como eu tiro crenças limitantes? Agindo. Só que o rei de paus também está em resistência. E o rei de paus é a ação, fogo. É agindo contra. E quando você tem um trauma, um medo de alguma coisa, você tem que ir de frente com isso. Não é tão verdade essas questões, mas também não deixa de ter o seu fundo de verdade. Porque algumas questões, obviamente, né? Eu tenho medo de ficar no parapeito de um prédio, né? Você não vai lá no parapeito, você vai ter uma bela de uma vertigem ali e vai dar ruim, entendeu? Mas, assim, eu estou falando essas questões aqui que te ajudam a alavancar para a vida, para fazer acontecer, para ter esses 2 9 de copas aqui, essas 2 energias de sonhos e desejos concretizados, para ter essa energia da imperatriz, para essas situações acontecerem, para ter e recobrar o equilíbrio. Muito disso daqui está muito relacionado com isso daqui, com o 8 de copas, o se livrar
afastar de algumas coisas. Às vezes, pessoas que estamos lidando trazem essa energia de crenças limitantes, de aprisionamento. Então, às vezes é necessário soltar um pouco isso, ou soltar de vez. Mas aí isso é o seu processo, né? Aqui a gente mostra mais ou menos e tenta trazer o entendimento, Capri, para você ter o despertar ali, mesmo que seja assim o mínimo do despertar, mas já é o máximo, mais importante que você precisa para começar a se movimentar. E aí você limpa o terreno, derruba a torre, o pau quebra, a folha cai e você começa a construir novamente. 3 de copas falando de celebração e o mundo finalizando essa situação. Um novo ciclo, novas possibilidades. Captou a mensagem? Meus amores, de verdade, a leitura foi incrível, maravilhosa. Espero poder ter ajudado de alguma forma. Se eu ajudei, como sempre, as leituras de Capri estão vindo muito boas. Eu fico muito feliz com isso. Deixa o seu like, deixa o seu comentário aí. Todo domingo, Capri, Peixes e Libra, meus amores. No mais, eu vou desejar um ótimo domingo, um ótimo feriado para você, uma ótima semana. Que Deus te abençoe, te ilumine, que você caia nesse nível de consciência aqui para se afastar dessas questões, hábitos, situações que não estão agregando em nada, tá? E derruba logo essa torre aqui, tá bom? Não tem que ter medo de torre, não. Tem que agradecer quando a torre vem, porque a torre faz a movimentação. Se ela está vindo forçosamente na sua energia, é porque alguma coisa você está deixando de fazer. Presta atenção nessa questão. Tá bom? Fica com Deus, meus amores. Até domingo que vem, se Deus quiser, Deus permitir.